Bom dia a todo mundo nesse Conversa com Flor mais do que especial, porque eu adoro quando a gente tem aqui, nesse espaço nosso de sexta-feira, 12h15, que vocês vêm almoçar comigo e que a gente discute temas sempre tão importantes e tão relevantes. Quando eu tenho convidadas especiais para bater papo comigo aqui, eu fico muito feliz e hoje a gente tem uma convidada bem especial. O Conversas com Flor é esse bate-papo que a gente tem aqui toda sexta-feira, trazendo temas sempre muito relevantes, temas que são angústias aí de nós, psicólogas e terapeutas. E a gente vai agora bater um papinho sobre essa história do medo que a gente tem nas redes sociais, o medo de julgamento, o medo, né, uma vergonha que a gente tem, ou de fazer feio, ou de não parecer consistente, ou de ser superficial. É tanto medo que aparece nessa história. E eu já vivi isso. Sei que a Rafa também já passou aí pelos processos dela. E a ideia é que a gente possa, nesse encontro aqui, dividir com vocês tudo isso que a gente está, né, que a gente conquistou e que a gente foi caminhando, e as batalhas que a gente ainda tem, porque a gente vai seguindo, né? O processo ele não é uma coisa linear, não, a gente vai caminhando, então eu fico muito feliz. O Conversas com Flor, ele fica aqui salvo no canal do YouTube. Quem estiver assistindo aqui pelo Instagram está convidado a vir também aqui no YouTube, mas a gente vai manter aqui, né, a transmissão aqui também pelo Insta. Vou ficar de olho nos comentários lá, nos comentários aqui. Chama todo mundo, né? Manda isso aqui para todo mundo, porque a gente precisa ocupar espaço e eu estou assim nesse caminho aqui de conseguir fazer com que mais psis legais e consistentes possam ocupar espaços que estão sendo ocupados aí por profissionais que, preparação nenhuma para nada e que estão aí bombando e fazendo um monte de coisa. Então, quando eu vejo uma querida como a Rafa aí bombando nas redes sociais também, trazendo vocês vão ver que profissional trabalha aí com maternidade, com perinatalidade, potente demais. Organizou aqui o primeiro encontro de cis perinatais da Bahia, porque ela também é de Salvador. Embora vocês podem notar, o meu cenário está diferente, porque eu resolvi vir trabalhar em São Paulo essa semana, porque o online, as coisas são boas por isso também, né? A gente vai escolher. Então, meu cenário está diferente hoje, porque eu não estou em Salvador, estou em São Paulo, mas a Rafa está lá em Salvador. E eu vou chamar a Rafa aqui para o YouTube para conversar e contar um pouquinho para a gente. Quem é você, Rafa? Seja muito bem-vinda à minha casinha. Obrigada, aqui no Lua. YouTube, querida. Pronto, aí quem é você, Rafa? Depois dessa apresentação, assim, muito, muito querida, assim, admiro demais. Ai, obrigada, Lua. Também te admiro demais. Obrigada pelo convite. Oi, gente, boa tarde para o pessoal do YouTube, o pessoal daqui da live do Instagram. Sejam bem-vindos. Esse bate-papo é muito importante, muito interessante para todos nós, né? Psicólogos, terapeutas, nossos desafios aí da profissão, nossos desafios na rede, que também não são dos pequenos, né, Lua? Eu sou Rafa Lira. Lua já falou tudo que eu sou aqui, né? Eu sou Rafa Lira, sou psicóloga perinatal, atuo aí com mulheres, né, famílias, casais, gestantes, todo mundo durante o ciclo gravídico puerperal. Trabalho em maternidade, trabalho na clínica, mas a minha história realmente começou aqui na rede, né? Então, os desafios começaram todos aqui, até porque quando eu me formei, eu estava na pandemia. Então, eu tinha que ter o meu cartãozinho de visita, que não era mais físico nesse momento, era um cartãozinho digital, aqui no Instagram. E enfrentei desafios assim como o Lua enfrentou também. E a gente continua enfrentando, né, Lua? E todo mundo, né? Todo mundo que hoje atua na psicologia e em outras profissões também enfrentam. Porque hoje a gente sabe que o futuro é a rede. Então, são desafios. Pois é, gente, é curioso você trazer, né? Assim, porque você se forma ali na pandemia, então o digital bombou muito forte, né? As coisas online bombaram muito forte. Agora, sim, eu, por exemplo, tenho aí 16 anos de formada e quando eu comecei não tinha nada disso. Então, acho que a gente tem um choque geracional, em certa medida, de uma geração que captou clientes, se colocou, produziu autoridade no momento em que não era, o digital não tinha isso. Então, assim, quando eu zerei minha vida, fiquei 20 anos em São Paulo, então fiz tudo, me formei, fiz tudo em São Paulo, e fui para Salvador, zerei minha clínica há 7 anos atrás e tive que começar do zero a minha clínica em Salvador, porque era toda presencial antes e tal. E a primeira coisa que eu fiz, Rafa, foi cartãozinho de visita. Eu também fiz. 1000 cartões de visita, 1000. Eu tenho ainda, se eu imprimir 1000, eu devo ter ainda 990 em casa, entendeu? Assim, porque eu vinha de uma lógica
quando, na verdade, outras coisas que estavam ali. Embora eu tive dificuldade nesse começo de, né, eu nunca captei clientes pela internet. Eu entrei na internet para trabalhar com cursos, para ser professora. Então, ali eu tive que achar outras estratégias, mas eu fui entendendo como a internet, eu sei que a gente pode ficar meio desconfortável e que dá medo e que dá receio, mas, nossa, gente, ela dá uma possibilidade, sim, da gente conseguir democratizar muito esse acesso e essa captação, que no networking offline ele não é tão simples assim, ou demora um pouco mais, ou tem algumas questões, assim, sabe? Então, tem formas offline e forma online, mas tem um embate de geração, porque tem gente também que já nasceu em rede social, tem gente que já tem rede social desde que era aluno, né? Quero saber de vocês que estão aqui assistindo, tanto lá no Instagram, tá bem meio a meio aqui o público, como aqui no YouTube. Vocês têm rede social? Vocês não têm? Vocês queriam ter? Vocês não queriam ter? Vocês queriam conseguir se expor e aí tem medo? Ou vocês falam assim, poxa, eu tô bravo porque eu vou ter que trabalhar com rede social. Contem pra gente, né, quem são vocês aí nos comentários, que a gente vai vendo e a gente vai conversando, assim. Mas isso é verdade, Lua. Quando eu estava próximo de me formar, tinha essa questão, né? Eu não sabia que ia me formar na pandemia. A gente foi pego de surpresa. Então, eu também cheguei a fazer. Gente, eu fiz desenho, logozinha, imprimi o cartão. Também tenho até hoje o cartão. Mas é quando chegou a pandemia que eu fui pega de surpresa. Então, meu Deus, como é que eu vou captar paciente se eu não posso ir presencialmente? Então, realmente foi um desafio, né? Desafio. Então, conta, assim que começa um pouco a tua rede, assim, foi uma coisa de olhar e pensar mesmo, vou ter que captar clientes, era esse o objetivo? Quais eram os objetivos que tinham quando você começou a mexer em rede social? Assim? Eu sempre mexia, eu tenho ainda, né, um perfil que é um perfil pessoal, né, eu não apaguei ele de forma alguma, porque eu tenho fotos do meu filho, foto minha grávida, fotos muito antigas que eu tenho, assim, muito apego e eu não quis excluir. Então, eu fiz um outro perfil, né, que é esse perfil profissional que eu tenho e que eu uso muito mais do que o outro. Né? Às vezes eu faço, assim, um collabzinho de alguma publicação, porque é assim, eu queria botar lá, eu queria colocar aqui também. O outro é privado? Tá aberto. É aberto eu também. Abri. Sempre ficou aberto, mas eu queria separar um pouco isso. Por quê? Quando a gente começou na rede, tinha aquela ideia de que o perfil profissional ele tinha que ser um perfil onde a gente iria colocar apenas comunicados para atrair os pacientes, né? A minha primeira ideia, assim, foi essa. Só que, quando a gente entrava, não sei se vocês vão se recordar, né? Quando a gente entrava na pandemia, na rede, era como se fosse um mecanismo ali de fuga, uma estratégia mesmo de sobrevivência naquele processo que a gente estava vivendo. Então, eu comecei a avaliar que as publicações que eu fazia de informação, então eu chegava lá e colocava o que é psicologia perinatal, o que é depressão no período perinatal. Então, eram muitas informações num período que a gente já estava tendo muita informação bombástica. Assim, Estava todo mundo cansado até, todo né? Todo mundo cansado de informação. Então, eu falei, pô, o que eu, Rafa, busco num perfil? O que eu, Rafa, olho no Instagram? Quando eu entro, o que eu procuro? Perfeito. E eu sou uma pessoa que, assim, quem me conhece, eu gosto muito de memes. Eu gosto muito de, sabe, fazer meme é vida, meme é demonstração de afeto. Exatamente. Meme é demonstração de afeto. Então, eu gosto muito de memes. E eu acho que o humor, ele é uma forma da gente tá orientando alguém de forma leve. A gente consegue falar de assuntos que são sérios utilizando o humor, utilizando um meme, por exemplo. Então, eu comecei a pensar numa estratégia de, bom, eu não quero um perfil onde eu vá apenas colocar informações para pacientes e captar clientes, mas eu quero um perfil que as pessoas entrem e se sintam à vontade em permanecer. E aí eu fui começando a, né, procurar vários vídeos que eu pudesse colocar, porque aí também entra uma outra questão, né? Que são os direitos autorais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Como fazer direito isso. Outro dia, acabou assim, essa semana uma colega teve um post assim, plagiado, assim, e aí é fogo, porque, né, é todo mundo produzindo coisas e não tem problema pegar ideia e colocar, mas tem que botar ali a fonte. Tem que colocar a fonte, exatamente. Então, eu comecei a buscar, né, memes, vídeos relacionados à maternidade, que era o meu público. Eu olhava assim e dizia, nossa, eu amei esse vídeo, eu preciso compartilhar com as mães que me seguem. E eu, colocava aquele vídeo lá. Então, eu comecei a criar estratégias de tanto informativo como de descontração. Né? E aí acabava que as pessoas entravam,
gostavam do que viam. Tem muitos memes também relacionados à maternidade, paternidade, criança. Vídeo de criança, gente, é tudo. Tudo. E eu tinha um mini eu em casa, né? Então, aí aproveitava e fazia conteúdo com ele também. Só que as coisas foram avançando. E aí o perfil foi crescendo. Eu já ouvi, Lua, de um profissional da psicologia, inclusive. Poxa, você fica postando meme? Você fica postando vídeos assim? Você acha que vão dar credibilidade a uma psicóloga que posta meme? Eu falei, pois eu vou continuar postando meus memes. É aquela vontade que dá, né? Tá dizendo que eu não posso, que eu não devo, vou fazer mais, então, né? Com licença que farei mais, assim. Esse medo de julgamento, nossa, bem forte, né? Assim, Muito. Eu acho que é uma das coisas que mais bloqueiam, assim. Vocês sentem isso também, gente? O medo do que vão dizer, principalmente do coleguinha do lado, assim? Né? Quero ouvir vocês aqui. Tô anotando, tem um pessoal comentando coisa, eu tô aqui, a gente já vai comentar, viu? A Fabiana, a Juliana. Rafa, me conta uma coisa, mas chegou clientes também? Chegaram, como é que isso foi? bastante. Como é que isso aconteceu assim? Né, você foi para um objetivo assim, o objetivo é quero ter minha clínica. Aí você foi para um lado mais acadêmico, que eu acho que é uma coisa que eu bato muito. Eu adorei você falar isso. O que eu iria gostar de ver? Porque muitas vezes a gente, né, eu fico vendo alguns psicólogos preocupados em fazer uma coisa que, não tem que ser academicamente consistente, bota referência no post, bota não sei o que e tal. Cara, é muito controlado pelo julgamento dos colegas, porque ninguém está indo no Instagram buscar artigo acadêmico ali naquela coisa. Então, né, principalmente quando a gente está acessando o público leigo, então tudo bem, eu faço um trabalho no meu Instagram muito de captação de psicólogo, então é um pouquinho diferente, mas ainda assim não é tão diferente não, viu? Na hora que a gente vai lá e vai pegar um público leigo, vai pegar ali, né, quer acessar os clientes, gente, ninguém entra no Instagram para ler uma coisa super densa. Quer dizer que tudo vai ser, né? Isso não, mas tem que entender o objetivo de cada coisa. Como é que aproxima, o para quê, qual é, né, o que está colocando ali, e assim vai indo. Porque, sinceramente, nem psicólogo. Se psicólogo quisesse ler trabalho acadêmico, não estava no Instagram buscando post. Tinha que estar buscando post acadêmico ali, ou indicação ali. Né? A gente estuda, a gente coloca para fazer um post, tem ali, mas a forma que isso vai aparecer não é para ser, né? E a conexão que produz tem que ser assim. Então, eu acho que na hora que você coloca os memes, você coloca um monte de vídeo, né, que é engraçado, mas não é só engraçado, mas produz uma reflexão, produz um incômodo dentro de alguns absurdos que a gente vai olhando, Sim. de algumas coisas assim. Isso conecta, porque aquela mulher olha ali e fala, nossa, esse o meu caos mesmo. Exatamente, esse é o meu caos. Eu tô rindo de nervoso, então tem para onde ir, tem como ser, né? A Mirielle tá falando aqui no Instagram, né, que é comum o receio de ser visto como inadequado e como se meme, etc., reproduzisse uma percepção, né, de menos profissionalismo, talvez, quando, na verdade, gera uma identificação e uma conexão. E a gente tem que entender, gente, qual é a função que está lá. Então, acho que isso já começa a quebrar uma coisa, que é isso, assim, não é o lugar. Se você está captando clientes, você tem que entender o que conecta com eles e não ficar mostrando o quão acadêmico, o quão... Não, claro, você vai mostrar o que você estuda, o que você está fazendo, mas é diferente, senão não gera. E meme, gente, meme é vida, né? Então, assim, meme é vida. E é isso mesmo, né, Lua? Gera uma identificação. Porque aquela pessoa que está ali no perfil vendo, olha, se a psicóloga ela está aqui, né, colocando um vídeo sobre esse caos materno, dizendo que ele realmente existe, eu vivo isso. Né? A outra mãe se identificou, poxa, eu vou mandar para minha amiga que ela acabou de me dizer que passou por isso também. E as coisas vão chegando. E aí, por trás daquele meme, na descrição daquele texto, você pode trazer ela para mostrar ela, para dizer assim, olha, você não precisa passar por isso sozinha. Então, é uma postagem de um meme, mas que por trás daquela postagem realmente tem uma função, que é dizer para aquela pessoa, olha, você não precisa passar por isso só, eu estou aqui. Né? O surto materno, o caos materno, ele existe, mas a gente pode organizar isso. Né? A gravidez é um período sensível, mas você também pode se preparar para o que está por vir. Né? E trazer um pouco dessa tranquilidade, muito mais do que aquela coisa, né, maçante de é isso, tem que fazer isso, é assim, nananã. Não, somos nós ali. E não vai ter jeito, né? Você já foi, assim, você já trouxe um exemplo de quando você foi julgada, né, por
né, por um colega e tal. Teve mais momentos assim que você sentiu esse medo, ou no começo você sentia mais? Como que foi? Você conseguiu superar o medo de ser julgada pelos colegas? Assim, como é que tá? Sabe como é que foi e como é que tá hoje isso, assim? No início eu tinha bastante medo, né? Eu tinha bastante medo. E aí tinha uma coisa, né? Na época do, da pandemia, não era só o Instagram, e tinham também outras redes que estavam muito ativas, que era o TikTok. E eu sempre gostei muito dos vídeos do TikTok, os vídeos maternos. Eu adorava. Olha, dessas drogas pesadas, eu tentei, não entrei ainda, não entrei, mas eu vi, porque diz que um vórtice que te puxa, né? Hoje eu não morrendo de uso medo. muito. Hoje eu não uso muito. Eu usei muito assim na época da pandemia. Eu não me lembro se já tem mais de um ano mais ou menos que eu não entro. Mas tá ali carregado de vídeos também. E aí eu comecei a ver que, pô, eu tava na pandemia. Eu tinha o meu filho, então eu comecei a gravar vídeos também de atividades com o meu filho na pandemia, que era uma criança de 3 anos. Então, isso Sim. também ajudou outras mães. Colocava lá, olha, você pode fazer isso aqui, tem essa atividade aqui, com tinta, com papel, tudo. E aí eu fui vendo outros vídeos, né, de mães. Tipo assim, quando eu chegar na casa do meu filho, eu gravei alguns vídeos na época que falei assim, meu Deus, quando eu postar isso, vai ser críticas e críticas e críticas. E aí eu postei, compartilharam, ele deu uma viralizada na época, e era tipo assim, eu chegando na casa do meu filho quando ele estiver adulto. Aí eu jogava a bolsa para cima, tirava o sapato, pulava na cama. Eu lembro dessa frase. Eu gravei esse vídeo, ele deu uma viralizada. Aí quando eu fui ver os comentários, eu falei, vixe, é agora. Quando eu abri, aí tinha, meu Deus, que mágica ela fez, a bolsa caiu exatamente na cadeira. E as pessoas interagindo e compartilhando, eu vou fazer isso também. Aí eu falei, bom, rolou a identificação. Conectou com alguém. Rolou a identificação. Só que aí começaram a surgir as críticas voltadas para o... Ela é uma blogueirinha. E essa crítica dura recentemente. Vez ou outra eu ouço, né? Ela é uma blogueira. E aí eu ficava assim um pouco, puxa... Gente, Rafa, com quantos seguidores você está no Instagram? Eu sei que é um número grande, eu não me lembro mais, mas é um número grande. 100 mil. Fechei 100 mil esse mês. Tá vendo? Aí, ó, eu tava na cabeça que era 90 e tantos, mas tá aí, assim, é isso. Não é pouca coisa, tá, gente? Assim, e note, gente como a gente, vocês estão vendo? É gente como a gente, sabe? Assim, eu tô com quase 30 agora, você tá com 100, tá ali. Não precisa deixar de ser vocês, não. Ó, vocês estão vendo o processo da Rafa? Vocês não precisam deixar de ser vocês, assim, não tem essa necessidade, sabe? Exatamente. É como se fosse um reality, a gente entra e mostra o que a gente é. Até porque ninguém vai sustentar depois se não for, né? Não tem jeito, assim, né? Exatamente. Então, Lua, quando eu fiz esse vídeo, aí começaram a surgir as críticas do blogueirinha, que até hoje, vez ou outra, eu ouço o blogueirinha. E eu ficava, poxa, mas como assim? Eu sou uma blogueirinha? Eu sou uma psicóloga? Eu sou... Né? E aí, uma vez eu conversando com uma amiga que também é psicóloga, ela falou assim, mas Rafa, veja só, o que é ser blogueiro? Aí eu fiquei, mas ser blogueiro é a gente ter uma página onde a gente posta o conteúdo e tudo mais. Sim, tá. Então, qual é a parte ruim de você ser nomeada pelas pessoas como blogueirinha? Aí foi que eu fiquei a reflexão. Falei, então, quando as pessoas agora dizem, é uma blogueira, tá, sim, sou uma blogueira, e aí? Não tem uma resposta. Associam muito o blogueira a algo sempre pejorativo, sempre ruim. Mas eu como estratégia minha, né, Lu, aprendi que tá bom. Por quê? O que será, gente? Na hora que vocês escutam isso daí, o que vocês acham que... Por que vocês acham que blogueira, né, vem como um xingamento, né? Eu consigo pensar algumas coisas, mas eu quero ouvir de vocês, assim, por que blogueira, quando fala, é blogueirinha, o que a gente está diminuindo ali? Porque tem a ver com esse medo que a gente tem dos julgamentos, né do outro, assim, sabe? Teve alguma vez, Rafa, que você sente que, putz, errei aqui? Postei um negócio e não... E, sei lá, faria diferente, e assim, né, algo assim... Teve alguma vez que você sentiu que aconteceu algo assim? Eu acho, Lua, que quando eu me arrependi de alguma postagem, nesse momento todo assim, foi quando as pessoas não souberam, talvez, né? Eu fico com essa impressão às vezes. Sim. Não souberam lidar com o tabu.
que foi relacionado justamente ao aborto legal. Né? Então, como uma mas aí... Mas peraí, aí tem julgamentos e julgamentos, gente. Vamos entender uma coisa, tem julgamentos e julgamentos. Uma coisa é a gente receber hate de quem a gente admira e fala, putz, estou recebendo hate. Ou de que a gente olha e fala assim, tá, mas é só porque, pô, não fazer nada. E um outro hate foi voltado foi também nessa mesma leva, assim, que foi quando a gente estava comemorando o Agosto Dourado, que é o Agosto Dourado, é considerado mês de conscientização da amamentação. E eu tenho aqui em casa aqueles seios de crochê que eu utilizo para ensinar, né, as mulheres como fazer a pega, a posição. E aí meu filho é um menino, ele tem hoje 7 anos, mas ano passado estava com 6. E aí meu filho perguntou como era que eu usava aquilo. Eu falei, nossa, que bonito, né? Ele está perguntando, eu vou fazer um vídeo dele. Trabalho. Coloquei, né, o seio nele, botei o bonequinho para ele, falei, olha, filho, é assim e tal. E filmei, porque foi muito bonito, ele segurando o bonequinho, é assim, mãe, que coloca? Aí eu falei, é assim, exatamente assim. Pronto, postei aqui. Mas deu um hate aqui. Como assim? O menino não tem que viver esse papel, nananã. E aí, tipo assim, ali já era muito mais do que o meu profissional, né? Que as pessoas estavam acessando, era o meu pessoal também. Então, era um hate para o meu filho. Aí eu falei, poxa, se eu soubesse que ia ter essa repercussão, eu não teria postado, né? Não teria postado, porque as pessoas não, infelizmente, não têm um certo limite. Mas aí eu respirei fundo, aqueles comentários que eram comentários terríveis, eu apaguei. Algumas contas que isso tem uma coisa direct, assim, sabe? Assim, eu não apago, assim, eu já levei alguns hates pensando assim, quando eu falo muito de constelação familiar, vem. Sim. Já levei também alguns nas questões de maternidade, algum Dia das Mães que eu postei algum vídeo trazendo uma dimensão de como ser mãe é difícil. E aí levei uns hates do tipo, coitado dos seus filhos, que tem uma mãe como essa, que fala isso da maternidade. Esses aí, enquanto se mantiveram num tom assim, que eu, né, olhava e tal, ok. Agora sim, foi racista, foi homofóbico, atacou, saiu xingando. Mas eu bloqueio e esqueça. Não tem espaço. É minha casa e acabou, assim. Não é um espaço público o meu perfil. Ele é aberto ao público, mas ele não é um espaço público. Então, eu não tenho problema nenhum em debater ideias. Mas na hora que chega num xingamento, num ataque a mim ou ataque a qualquer grupo, esqueça. Foi exatamente isso. Isso, sabe? Assim, alguns eu respondi, trouxe a consciência. Mas, Rafa, deu para superar? Porque uma das coisas que eu fico vendo é muito medo que as pessoas têm de vai vir hate, vai vir tudo. E aí, se vier, gente, bloqueia. Primeira coisa, é de onde está vindo, dependendo de onde está vindo, você está acertando, você não está errando, você está acertando, porque tem uns hates, assim, que é um saco, mas que, assim, cutuquei num lugar importante, assim, sabe? Sim. Né? Então, isso é um ponto. Mas, gente, dá para passar. Eu já cometi um erro, por exemplo, né, em que em alguma postagem minha, de chamada de live por Conversas com Flor até, eu usei uma expressão que foi considerada capacitista. Então, lá eu coloquei assim, que era uma discussão sobre PBE, né, psicologia baseada em evidências e psicanálise, eram umas coisas assim, e aí eu trouxe uma coisa como era parecia uma conversa entre surdos. E aí deu margem e vieram conversar comigo como sendo, olha, tá colocando ali que isso aí é como se, né, uma conversa entre surdos fosse sempre ruim, fosse sempre tudo assim. Mas que não... mas assim, ok. Né? Vieram conversar. Eu fiz o quê? Fiz uma retratação, gente. Tá certo, gente. Errei. Isso aqui deu margem para isso. Não foi legal mesmo. Isso aqui, o correto é isso. E pronto. Né? A gente vai, e assim a gente vai caminhando. Sim. A gente vai estar dando modelo do que fazer quando erra, né? Exatamente. Então, assim, dá medo, mas vai. E eu acho que de vergonha, porque eu prometi lá nos stories que eu ia contar, né? Assim, gente, eu tinha muita vergonha de fazer dancinha. Muita vergonha de fazer dancinha. Eu entrei, né, em 2000, pós-pandemia, depois de você, assim. E aí era uma época que tinha muito, tava chegando o Reels muito forte, porque tava competindo com o TikTok, o Instagram, né? E aí tinha muito aqueles negócios de fazer as palavrinhas, que jogava palavrinha para um lado, palavrinha para o outro, e tinha uns negócios, e tinha umas... eu ficava assim. Mas eu lembro quando eu lancei meu primeiro curso, assim, e deu certo, eu falei, quer saber? Vai ter dancinha para comemorar. Peguei a dancinha da Trend na hora, fui lá toda desengonçada o negócio, e fui me
E me soltei e falei assim, não é isso que vai definir, né? O que a gente é e a qualidade do nosso trabalho. Inclusive, ó, o pessoal respondeu a coisa do blogueirinha aqui, ó. A Fabiana aqui dizendo que acha que né, se fala de ser psicóloga, associar a ser blogueira passa a ideia de não ser competente, de ser desqualificada. A Poliana traz, né? Acho que blogueirinha vem com esse peso que colocam na mulher que está na internet, falando só de moda, maquiagem, um olhar de futilidade. Nossa, Poliana, isso aqui é um ponto importante. Assim, eu não uso filtros, né? Por uma questão ideológica, assim, e tal, mas tenho cada vez usado um pouco mais de maquiagem, porque às vezes eu estou gravando um vídeo, gravando uma coisa, e eu demorei para me autorizar a me permitir usar um pouco mais de maquiagem. E parte é porque isso vem da minha história mesmo, disso de não posso ser acadêmica e usar batom vermelho, ser acadêmica e pensar, porque parece que a gente fica nisso, né? Porque para eu ser, então, acadêmica, eu não posso me importar com moda. Se eu me importar com moda, eu sou fútil. Então, eu acho que você tem toda a razão, Paulina, como embola essas coisas aqui. E, por último, a gente tem aqui um comentário da Marta, que está aqui no Instagram, que ela fala, talvez passe uma ideia de ser algo superficial e que contradiz a ideia de uma profissão mais profunda. Né? E a Mirella falando, antes eu considerava ofensa, hoje eu recebo na boa o título de blogueirinha. A gente sai da faculdade com aquela regrinha de não poder abrir a vida do humano né, e tentar preservar o que seria uma postura profissional, e aí o negócio não pega desse jeito. Adorei, assim, acho que é bem por aí, assim, gente. Blogueirinha. Adorei a sua perspectiva do daí. Você é blogueirinha, o que tem de ruim de ser blogueirinha? O que tem ali? Né? Qual é agora quando dizem blogueirinho, tá, sou, e aí? Tá bom, ok. Né? Porque justamente fica isso. Fica mesmo. Tem uma outra coisa aqui que a Juliana trouxe, que eu acho que é uma coisa muito comum e que eu escuto muito, né, das minhas supervisionandas, das minhas mentorandas aqui, ó. Vou te mostrar. Ela fala que está tentando se posicionar mais, mas que ela tem a sensação de que o que eu quero falar, todo mundo já está falando. E aí isso trava bastante para entender qual é a identidade dela ou como colocar ali. Essa questão do parece sempre mais do mesmo, assim, gente, eu não sei se você já teve, Rafa, assim, no começo, já tinha essa sensação de vou falar o que já está todo mundo dizendo, então para que eu vou dizer? Vou falar de ansiedade, mas todo mundo já está dizendo esses negócios. Vou falar de perinatalidade, todo mundo já está dizendo isso daqui, assim. Eu acho que é muito comum essa sensação, né? Algo que está ali. Existe. No início eu tive um pouco de trava, tanto que no início, se vocês forem futucar, né, meu Instagram lá na época da pandemia, vocês vão ver muito mais postagens relacionadas à perinatalidade, tudo isso, voltadas a conteúdos escritos do que eu falando. Porque eu geralmente me sentia mais confortável para falar quando era, por exemplo, numa live. Então eu fazia mais live do que eu também, Rafa, a minha trava. Eu tenho bloqueio de escrita, tá, gente? Eu tenho bloqueio de escrita. Eu tive convite para escrever. É terrível, porque assim, né? Eu venho do meu acadêmico, fiz mestrado, saí de um doutorado para poder mudar de vida por conta da separação, foi quando eu vim para Salvador e tal. Então eu tenho uma história no meu acadêmico, assim. Mas eu tenho um bloqueio de escrita absurdo, assim. Então, na hora que eu pensava em escrever post, eu falava, gente, não, eu faço trocentas lives, eu gravo trocentos vídeos eu falando, eu faço stories longuíssimos. Mas escrever. Quando para outras pessoas escrever é mais fácil, para você a live era mais fácil. Eu mesmo, quando comecei a gravar vídeo para história, assim, eu gravava direto. Eu falava, não, vou gravar antes e depois postar depois para poder, né, olhar. Gente, eu gravava 15 vídeos e não postava. Eu falei, quer saber? Eu vou postar direto. Eu vou gravar dos stories e postar direto, porque sempre vai ter uma palavra, uma vírgula, uma coisa. E aí eu desisti. Eu erro, por conta desse meu bloqueio de escrita, eu acho que eu tenho uma disgrafia, uma dislexia aí, não muito bem diagnosticada. Então eu troco todas as letras que você imaginar nos stories. E aí eu passei já vergonha com as coisas. Eu falei, as pessoas não vão saber que eu não sei que antes de P e B vem M. Elas devem achar que eu sou analfabeta. Como é que elas vão achar que eu posso ensinar qualquer coisa errando um negócio desse? Até que eu falei, quer saber? Eu vou rir de mim mesma. Gente, eu erro nos stories. Já quando chega muito seguidor novo, eu já falo o seguinte, aqui tem isso, tem isso, tem isso, e tem muito erro de ortografia nos stories, porque eu me atrapalho toda aqui na leitura do negócio. A gente ri da gente mesma, sabe? A gente vai precisar encontrar esses espaços e vai ter quem acolha. Quem não acolhe, a porta da rua está aqui.
Essa é a porta da rua. Exatamente. Não precisa avisar que vai deixar de seguir, só deixa. Só deixa. A gente também nem vai notar às vezes, né? Mas tudo bem. Né? Como é que era no início? Eu fazia os conteúdos escritos, né? Mas eu era aquela psicóloga que vinha com o conteúdo escrito, Lua, com a referência embaixo. A referência toda. Eu estava escrevendo aquilo muito mais para mim do que para as pessoas. Porque as pessoas que estavam ali, elas muitas vezes nem estavam entendendo, né? Elas queriam ouvir. Então, na live, eu acabava ouvir o sentimento também, algumas vezes. O que é a transformação, o que vai estar ali. Não só... Né? Não quero saber que ansiedade, tecnicamente, é um negócio assim, não. Eu quero saber, é isso, a ansiedade me faz sentir que parece que a toda hora vai acontecer alguma coisa. E sim, a gente é preparado para isso, mas olha, tá? E não que, sabe? Não, porque nós fomos filogeneticamente preparados para... Mas só ficou ali no meio do caminho, né? Justamente. Aí depois eu comecei a desenvolver a escrita, mas não mais com aquela parte bibliográfica, né? Com a referência embaixo, mas sim, como se fosse a minha fala para ela sobre aquele tema. E aí, no início, era muito mais assim. Depois que começou a vir os desbloqueios do Reels, mas eu também era essa pessoa. Eu gravava 15 vídeos e ia cortando para poder juntar. Tem que começar. Tem que começar, gente. Ninguém começa, vocês olham, às vezes, um ponto muito mais na frente das pessoas. Então, se olhar hoje, eu posto um monte, mas não sou mais eu que faço as artes, eu penso tudo e aprovo, mas não sou eu. Já fui eu ali no Canvas aprendendo a fazer um negócio, colocando ali e tal, mas tem que começar, não tenham medo, né? Eu gosto muito. A Carol Pacheco, ela é até a minha parceira que está na imersão Conectar, que eu vou contar para vocês ali daqui a pouco, mas ela é quem é minha sócia, que trabalha com toda a parte de marketing, né? Uma marketing com causa, assim, e tal. E ela tinha um termo que eu adorava, Rafa. Ela tinha um termo da parede podre. Ela falava, não deixe a parede podre impedir você de começar. O que era a parede podre? É que todo mundo tem um fundo lindo, né? De Instagram. Um fundo instagramável, um fundo lindo. Aí você fica esperando ter a luz perfeita, o aparelho perfeito, o negócio perfeito, o fundo lindo. E não, e aí é engraçado que ela conta na história dela que ela começava, tipo, e tinha umas espadas de samurai do marido atrás. Então, os primeiros vídeos dela, ela dizia isso. Aí chegou uma hora que eu falei, eu cansei da parede podre uma hora, e aí ela foi ajeitar, mas isso daí tenta caminhar. Então, começa, porque, né, outra coisa que ela disse que eu gosto muito é, você acha que vai passar vergonha? Ótimo, passe vergonha com seus 1000 seguidores, porque aí você não vai passar vergonha com seus 20 e tantos depois, entendeu? Com seus 100 e poucos. Agora é hora de passar vergonha. Agora é hora. Se você acha que vai, se joga, porque agora é a hora, sabe? E as pessoas se identificam, né? As pessoas gostam de... A gente, quando entra na rede, que vai ver o Instagram de uma pessoa que a gente gosta, o Instagram de uma pessoa que a gente admira. Poxa, a gente quer ver também ali como é que ela se porta, o que ela acha, qual é a opinião dela em relação àquela temática. Então, existe essa troca, né? Então, não é passar vergonha, gente. Imagina que vocês estão compartilhando no meio de várias pessoas ali que vocês acabaram de conhecer, o que vocês conhecem. Numa faculdade, a gente não abre o círculo, a gente não conversa, não debate, não coloca as nossas ideias. Então, imagina que aquele cenário ali é um cenário como esse, de troca, né? Porque aí a vergonha vai... Já abandona o post bonitinho, Juliana. Esquece o post bonitinho. Vai pro conteúdo. Bota uma cor, escolhe umas 3 cores aí, bota uma cor, bota ali e vai. Vai, depois você pode fazer. Tem uma outra coisa dessa pergunta, né, que a Juliana comentou aqui, não sei se foi a Juliana, mas eu acabei de colocar isso, foi a Juliana, né, de que fala... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim. Sim, em teoria, praticamente tudo no mundo já foi dito, de certa forma. Mas, primeiro, nem todo mundo ouviu. Então, na hora que a gente pensa em rede social, vocês, enquanto psicólogos, seguem um monte de psicólogo. Então, vocês estão vendo toda hora os psicólogos falarem, mas não é esse o público que, se vocês estão querendo captar clientes, vocês vão acessar. Vocês vão acessar quem... aquela pessoa, ela segue um outro psicólogo ali, mas ela segue a blogueira da moda dela, ela segue coisas do trabalho dela, ela segue não sei o quê. Ela não está sendo bombardeada por aquilo como a gente está. Segunda coisa é que... mas tem o seu jeito de falar, tem a sua forma de colocar aquilo ali, tem a sua forma de humanizar determinados assuntos, né? Então, não vai ser o mais do mesmo. E se for, tem um monte mais do mesmo que precisa ser dito toda hora mesmo, porque não tá rolando. A gente está precisando acessar mais gente. Então, assim, não vai. E às vezes, né, Lua, por mais que seja um tema repetitivo, né, de ansiedade,
aquela pessoa que está seguindo você, talvez ela não siga outro psicólogo. Talvez ela foi referenciada ali para você, para seguir você, te achou. E aí você está falando sobre aquilo que ela talvez não tenha acessado em outro momento, em outro lugar, em outro perfil. Então você está levando a informação, né? E, queridas, tenham o tempo de vocês, né? É se encontrar, né? É preciso, é um processo mesmo de ir lidando, de entender qual é o grau de exposição. Quando a gente estava falando, é mais fácil escrever, é mais fácil fazer vídeo, é mais fácil fazer live. Então, é entender para onde é, né, uma parte que começa, e humanizar é importante, inclusive quando a gente erra, quando a gente não faz, porque faz parte disso daqui, sabe? Assim, né? A Natália, muito querida, a Natália é minha aluna aqui do workshop de gestão, e contando aí que a Carol Pacheco é maravilhosa. É sua colega, Natália? É. Que legal. Tenho trocado um monte com a Natália na DM, já estou esperando a Natália na imersão também, que vai ter, estou aqui. Que legal, que ótimo. E de fato, abre, vou até fazer aqui já uma propaganda para vocês, porque, né, com essa coisa da gente conseguir crescer na internet, não sei se a Rafa também vai tendo muito disso, mas eu imagino que chegue também, assim, muitas, né, psis querendo entender, peraí, como é que eu consigo ser essa psi perinatal que está ali e tal? E eu comecei, não faz tanto tempo assim, né, tem 3 anos aí de chão, e eu comecei a receber muito pedido, Luana, essa forma que você faz o marketing, essa forma que você se coloca é diferente. Nisso aqui eu me aproximo mais disso aqui do que essa psicóloga formal, cheia das bolsas do não sei o quê, e que tem que fingir a perfeição, e tem que ter, né, os vídeos motivacionais ali, que parece que, sei lá o quê, assim, sabe? As pessoas... E, de fato, eu também não me identificava com isso, e é por isso que eu fui atrás de entender como é que eu podia acessar pessoas, porque o que a gente quer, na verdade, é acessar, é se conectar com as pessoas. Eu saí da graduação na sala de aula e eu queria continuar dando aula, e queria continuar dando aula como eu queria, então o Instagram virou minha sala de aula, e aí depois vieram os cursos. Então eu tenho tido muitos pedidos, tenho ajudado em mentorias individuais, dentro do workshop já vem ali, né? Eu tenho um workshop de gestão da clínica, que é para olhar a parte de finanças, a parte de tudo, mas lá no workshop o que acontece? No workshop, a gente consegue organizar todas as finanças, a gente consegue entender precificação, e as pessoas percebem que elas estão cobrando muito pouco pelo trabalho delas, que elas estão pagando para trabalhar. E aí elas começam a entrar e começar a ter uns questionamentos. Tá, Luana, eu já entendi que eu preciso cobrar mais na minha sessão, mas e agora? Como é? Porque só me chega gente que quer atendimento social, só me chega gente a R$100 na sessão, tem gente que até nem isso, né? Tem gente que está com a média de sessão mais baixa, mas R$150 na sessão, meu Deus, e eu não consigo. Como é que eu vou conseguir cobrar 200 e tanto? Não tem, não dá. Então, justamente para suprir essa demanda, que eu me juntei com a Carol Pacheco, e a gente já está aí pensando bastante como a gente consegue transmitir e amplificar isso, porque, gente, eu estou crescendo muito, cresci bastante nesse tempo, estou construindo o meu lugar na internet de um jeito que eu gosto, de um jeito que eu me sinto segura, do jeito que eu me sinto coerente, do jeito que sou eu. Se vocês me encontrarem na rua, vocês vão ver que eu sou muito parecida com isso. A Rafa me conhece pessoalmente também, assim. Mas é claro que eu não coloco tudo. Como tudo na vida. Vocês não sentam no trabalho de vocês, e vocês são vocês o tempo inteiro. Vocês são, né, um recorte. Então, também vai ser um recorte do que está ali, mas é um recorte que é coerente com a gente e tem que ser efetivo, porque, gente, não dá. É muita gente ocupando esse espaço, né, Rafa? De rede social, de tudo, sem necessariamente ter formação, fazendo marketing super antiético, fazendo de uma forma muito agressiva, de uma forma que, né? E quando a gente pensa o nosso cuidado enquanto terapeutas, psicólogas, a gente está cuidando dos outros. A gente não vai ficar criando demanda nas pessoas sabe? Assustando elas para elas virem para terapia, como é um marketing super agressivo, assim, sabe? Tem que ser estratégico e ético. Exato. Mas tem como fazer, entende? Eu tenho conseguido fazer, a Rafa está aí fazendo também, né? E a gente tem formas. Então, eu e a Carol, a gente desenvolveu essa imersão conectar. Eu realmente não... Aí não é marketing assim, de tipo, ai, nossa, Luana falando que não sabe quando vai ter. Não, eu não sei quando vai ter, porque isso aqui, de novo, porque eu sei que eu fiquei devendo isso muito tempo. Tenho mais de 400 alunos no workshop, assim, e todo mundo pedindo. E agora, como é que eu acesso essas pessoas que podem pagar? Como é que eu acesso isso daqui de um jeito que seja legal e tal? Aparecendo ou não aparecendo, tá? Porque lá na Imersão Conectar, a gente vai ter 3 pilares. A gente tem um pilar que vai ser
de captação de clientes, pensando todas as estratégias que são mais offline, que não tem uma relação com produção de conteúdo. A gente vai ter um pilar que vai ser a gente olhar para a produção de conteúdo, a gente olhar ali, mas entendendo os limites, entendendo e ajudando vocês a destravar e a se encontrar dentro disso e não a arrancar um braço para caber lá dentro. Mas a gente vai ter que entender que rede social é um trabalho, tá? É como qualquer outro, porque fazer networking é também. Não tem, gente, nenhum psicólogo que se formou, sentou ali, ficou esperando e os pacientes bateram na porta. Só tem um muito privilegiado, sei lá, o pai e a mãe deram consultório, o pai e a mãe são psicólogos, o pai e a mãe estão já agenda cheia, e aí o pai e a mãe vai lá e dá no colo. Mas, sinceramente, nunca foi essa a minha realidade. É importante, você falar disso, porque algumas pessoas ainda têm essa ideia de que nós que estamos na rede não trabalhamos tanto, né? Foi sorte, como é que você conseguiu? Gente, é um trabalho diário, é um trabalho, sabe? Todos os dias a gente senta, a gente programa, a gente pensa, a gente lança estratégia. Assim, é um trabalho contínuo. Então, tem pessoas que já me perguntaram assim, Lua, como é que você fez para conseguir tanto seguidor? Você já comprou? Como foi que você comprou? Não comprei. É tudo orgânico. E é fruto de um trabalho de muitos anos, né? Que a gente se senta, planeja, lança estratégia. Se mesmo que não seja dentro do online, vocês vão ter que sentar e trabalhar para entender como vocês vão se vender. No offline, ele é mais lento. Mas é possível. Eu enchi meu consultório 2 vezes sem o online. Né? Sem o online. Mas com online é mais fácil e eu tenho cá para nós também que muitas das resistências que vocês têm, elas não são tão incontornáveis, assim, sabe? Dentro dos limites e de tudo, assim, sabe? Porque é esse o cenário, né? Não dá, mas não é sustentável. E aí me parte o coração ver vocês, sabe? Profissionais que são boas, que são engajadas. Porque normalmente, gente, quem tem preocupação para cobrar um valor ou outro, Rafa, é justamente quem tem preocupação social, quem entende como a psicologia não é acessível, quem atende mães, então, nossa, a gente sabe que elas estão super vulneráveis e está tudo, mas não dá para a gente se prejudicar, se sobrecarregar, que a gente não vai conseguir ser a psicóloga que a gente quer, então é difícil, e tem como a gente equilibrar isso daí. Eu tenho meus horários sociais, eu tenho outras coisas de outros impactos coletivos e tudo mais, então isso é bem importante, assim. Então, a gente vai ter na imersão, né, como eu falei, uma parte toda de networking, de estratégia, a gente vai ter essa parte que a gente vai olhar para a produção de conteúdo e entender ali como faz, né, a Ana Cláudia falando, né, eita, meu nicho é atendimento infantil e adolescente, travado e mostrar, né, a cara do filho toda hora, do expor. Nossa, na época que eu fiz mentoria com a Carol Pacheco, a gente tinha uma colega que era psicóloga e trabalhava nesse nicho, e ela tinha estratégias, a Carol foi ensinando para ela umas estratégias muito boas de como conectar e trazer, sem necessariamente, se não quiser, né, colocar a cara do filho propriamente dito ali, porque não tem um certo, não tem um errado, mas tem o que vai ser confortável, o que vai dar para fazer e super dá. Então, assim, é bem legal a gente olhar. E vai ter um terceiro pilar, gente, que vai ser uma coisa de outras estratégias online que não são de produção de conteúdo propriamente dito, que são os tráfegos pagos, Google Ads. Então, a gente vai olhar ali. Então, a ideia são 4 horas ao vivo, não vai ficar gravado, porque por R$ 97,00 não tem a menor condição. Eu quero que seja muito acessível. A ideia é que seja assim, porque vocês vão sair dali com bastante ferramenta, com muito conteúdo para entender e traçar a estratégia de vocês. Tanto que a gente vai dar para vocês, antes do encontro, um documento que é um diagnóstico conectar, onde vocês vão ali preencher. Vocês não precisa mostrar para ninguém, não vai mostrar nem para a gente, mas ele serve como um guia para você responder algumas coisas, parar para pensar em algumas coisas, que isso na hora da imersão vai ser importante para você já entendendo qual é o caminho que você vai seguir, porque tem muitos caminhos para a gente conseguir crescer e acessar essas bolhas, mas tem que ser com estratégias, senão, né, não dá. Além disso, a gente vai ter o grupo de Zap, que vai ficar fechado, mas que a gente vai ter, depois da imersão, mais 2 momentos que a gente vai abrir esse grupo para interação entre vocês e para a gente receber dúvidas e fazer um acompanhamento aí, eu e a Carol Pacheco. Então vai ter 2 momentos. Então, assim, tá muito bonita. E por R$ 97,00, porque eu sou mãe, porque eu quero que seja acessível. É porque eu sou boazinha, gente? Não é. É porque eu quero que vocês se estruturem para todo mundo vir para capacitação de atendimento a mulheres, para todo mundo poder fazer, porque vocês estão aqui e gostam do meu trabalho, é porque vocês são consistentes, vocês têm uma preocupação com a qualidade do que vocês estão servindo. Márcia, o workshop é bem diferente do Conectar, porque o que acontece?
No workshop, a gente aprende toda a parte de gestão da clínica. O workshop é um curso de 297, tá, gente? Ele é um curso gravado que tem alguns encontros ao vivo mensais. E lá no workshop, a gente para olhar finanças, como é que eu precifico, os meus custos, a gente para olhar ali toda uma parte de contrato. Então, tem modelos de contrato, de atendimento, recibo, quantos pacientes eu atendo por dia, como é que eu faço uma meta de crescimento, meu plano de negócio, qual é o valor atual da minha sessão e quanto é que ela precisaria ser. Então, a gente olha para toda a parte de gestão. E a gente tinha lá, e tem ainda, né, o bônus, né, que a Natália comentou, esse bônus que ela trouxe aqui, que era um bônus, né, da Carol Pacheco, que já abre, estoura a cabeça, porque ela tem lá uma aula bônus no workshop de marketing para psicólogos, de marketing humanizado, marketing ali com causa mais eficaz. Então, na verdade, é uma complementação do workshop, porque lá no workshop você descobre, tá, entendi que eu estou pagando para trabalhar, estou cobrando pouco, o meu trabalho vale mais, mas como é que eu faço? Porque eu estou com medo, e se eu aumentar meu preço e ninguém pagar, e se eu for? Então, é uma continuação, Márcia. Então, os alunos do workshop, foi muito dos pedidos de vocês que veio esse workshop. E não tem como eu dar desconto, porque R$97 é tipo... É absolutamente de graça, porque assim, o conteúdo que a gente vai dar e que a gente vai entregar são conteúdos que estão sendo, né, tem custos aí sendo cobrados de forma muito cara. Então eu fiquei pensando como é que eu consigo fazer uma coisa que vale a pena para mim, mas que seja acessível. Então esse formato eu acho que está assim fantástico e ao vivo, porque é como se fosse um encontro presencial, gente. É para mim um caderninho, com tudo, atenção plena aqui, e é 4 horas para a gente pensar junto, para vocês aprenderem, para vocês pegarem ali conteúdo, que nem a gente fazia encontro presencial, sem esse negócio de que vem, tá gravado, depois eu vejo, e nunca mais vê, não, porque eu quero que vocês apliquem, eu quero que vocês olhem, eu quero que vocês apliquem, eu quero que vocês entendam o ritmo de crescimento, qual a estratégia que você vai usar. Venham, venham, venham. Isso mesmo, Thaís, o negócio é esse aí, venha, começa agora pela imersão, pronto, a imersão, R$97, não tem erro, gente. Ainda por cima é isso. 7 dias para vocês, né, verem. Não gostou, não gostou, mas tenho certeza. Pode vir assim. Então, tá todo mundo super, né, convidado para a imersão. A Natália, estou animadíssima. Tenho conversado com a Natália nas DMs, porque eu converso lá nas DMs, sou eu que estou lá o tempo todo ali. Então, assim, é um negócio bem legal. Ó, Natália, isso aqui, ó, a Natália está falando, a gente vai conversar disso aqui lá na imersão, tá? Por que os pacientes chegam pelo Instagram, pelo Google Ads, e a gente tem dificuldade de manutenção deles, e algumas estratégias importantes para a gente trabalhar isso, né? E este é o grande problema, para eu amarrar isso aqui, que é o seguinte, os melhores indicações que a gente recebe são dos nossos clientes. E o problema de vocês, muitas vezes, é que vocês estão atendendo 80, 100 reais, e esses clientes, eles vão adorar o trabalho de vocês e vão indicar o trabalho de vocês para quem vai pagar 80, 100 reais de novo. E aí vocês não conseguem, e isso vai dando mais medo ainda de vocês se arriscarem de alguma forma, porque parece que não chega, mas a gente vai olhar isso também lá na imersão. Então tá todo mundo convidado para a imersão, assim, tá bom? Fora que a imersão, a Rafa, gente, tá com um mini curso também. Vamos fazer merchan, gente. Tem que fazer merchan dos nossos trabalhos. Vocês têm que apoiar os trabalhos das mulheres que estão aí batalhando, criando seu espaço e fazendo suas coisas. E vocês que são alunas minhas da capacitação, têm que ficar de olho nesse curso da Rafa, porque a gente tem lá o módulo todo de maternidade na capacitação, mas tem muita coisa, isso é um mundo inteiro, dá para fazer uma especialização inteira dentro disso. E a Rafa está com um mini curso aí que eu vou falar, que está muito legal. Eu acho que se eu não estivesse tão enlouquecida com a imersão, com não sei o quê, quem fazia o mini curso era eu, porque ó, essa mulher é boa demais. Conta aí, Rafa, para eles do teu mini curso, por favor. Então, gente, o nosso mini curso é um mini curso voltado para a atuação do psicólogo no âmbito hospitalar de maternidade, né? Porque eu vim recebendo alguns directs do pessoal, sim, percebe, sabe que eu estou na clínica, sabe que eu estou dentro da maternidade. Eu pergunto, Rafa, como é que você faz, como é a atuação, o que a gente pode fazer, como é que você faz essa dinâmica, como é que você faz essa intervenção. Então, o emocional da mulher, ele fica, sim, diferente durante esse período perinatal. O que acontece? E aí, a gente tem já um mini curso, né, voltado para o emocional da mulher durante esse período, mas agora não só mais a gente entender como é que fica o emocional, mas como a gente lida com elas nesse período que elas estão mais vulneráveis, que elas estão passando por um período potencial de crise.
Então, a gente trabalha a comunicação, a gente trabalha a humanização, a ética, e tudo com embasamento científico. Então, é muito importante. E aí, vamos nos Já botei capacitar. o link aqui, ó. Já botei o link aqui para vocês conhecerem o mini curso da Rafa que vai rolar, hein? Vai começar. É bem, bem legal. Assim, é tão importante a gente ter esse olhar e esse cuidado. E às vezes são coisas, gente, que eu sempre falo, mesmo que vocês não estejam trabalhando diretamente com mulheres que são mães, vocês precisam saber como manejar isso, porque se vocês atendem mulheres, a maternidade vai atravessar elas, assim. Né? Eu sei, muitas alunas da capacitação, elas vêm muito pelo módulo de relacionamento abusivo, de violência, e eu falo, gente, massa, isso aqui é bem importante, mas mesmo que você não queira trabalhar, venha, porque você vai pegar uma que vai engravidar sem querer, uma que vai chegar na idade, vai ficar sem, naquela dúvida e naquela decisão. Então, é bem importante, assim, se capacitem para essas coisas, porque é importante demais, assim, demais. Exatamente. Tá rolando aqui umas perguntas, assim, né? A Vanessa tá comentando aqui que acontece de vir pelo Instagram e quando manda as orientações detalhadas, incluindo o valor, a pessoa nem começa o processo. E aí, as que chegam e começam, geralmente permanecem. Pois é, a gente vai olhar na imersão essa questão do contato com o cliente, viu? A gente vai olhar, porque aí a gente tem que olhar muito do que... do como é que está sendo feita essa apresentação ali. Acho que tem duas coisas. Nas mentorias que eu dou, a gente olha duas coisas. Uma é olhar de onde é que eles estão chegando, porque algumas vezes eles estão chegando com uma expectativa e que você não vai conseguir suprir aquela expectativa de valor, porque está vindo desses encaminhamentos. Algumas vezes é um manejo mesmo de como conversar, como apresentar ali para a gente contornar e conseguir entender essas coisas, né? Assim, né? E aí a Ana estava perguntando, mas você via por áudio? A Vanessa disse que estou reproduzindo a conversa porque eu achei interessante a troca de... Porque aqui nas lives, gente, vocês eu estava lendo aqui. Coisa, gente. Né? Aí a Vanessa está contando que via um formulário e coleta por e-mail, e aí vai por lá. Então, tem várias coisas. A gente precisa olhar essas estratégias. E isso daí está dentro das estratégias também dos pilares ali, né, de captação offline, digamos assim, porque independente do se chegou pelo Instagram, se chegou pelo site, se chegou ali no Zap, a gente vai ter que saber vender o nosso trabalho. Então, assim, eu já desiludo vocês. E uma coisa certa, a primeira coisa que tem lá no site do Conectar, eu não vou ensinar nenhum método milagroso. Esqueça, não tem nenhum método milagroso. Tem método que pode ser coerente com o que a gente tem um método que a gente pode olhar, de persistir, de entender, de fazer estrategicamente, porque eu sei que cansa ficar desenhando na água e fazer tudo isso. Né? A Vanessa mandando aqui, ó, que pode compartilhar as conversas aqui. A Ana dizendo que o áudio mudou a vida dela, aprendeu no outra mentoria. Agora vem aprender aqui minhas estratégias também, Ana, aqui né, no Conectar, porque essa é a ideia, gente, é a gente poder se fortalecer umas às outras. A gente não tem um espaço que... a gente está competindo. Cada uma de vocês que conseguir crescer, potencializa e fortalece a psicologia, fortalece a área. Então, é isso. Vão para o curso da Rafa, sabe? Esse mini curso, assim, aproveitem, porque... e aí é que vem, né? Eu fico brincando, assim, né? Tem muito profissional muito bom fora do Instagram. Sempre brinco. Existe mesmo profissionais muito bons fora do Instagram. Incríveis. Mas também existem profissionais muito bons dentro do Instagram, que blogueiram, que crescem, que estão aí. Eu quero crescer mais, eu quero mudar o mundo, gente. Eu quero levar muita gente junto comigo nessa história. Eu quero levar um arrastão junto comigo. Então, assim, a Rafa tá aí, 100 mil seguidores. Vamos lá, Rafa, tô aqui, ó. Tô firme e forte aqui na função, assim, né, das coisas todas. Então, assim, tem profissionais muito bons também, e Rafa é uma delas. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje. Eu estou muito feliz com essa troca, porque eu acho que deu uma... Né, abre a cabeça, a gente vê, assim. E eu amei, porque, né, eu tô... Então, né, tem uma coisa assim, eu botei um vídeo de um café esses dias, que é, né, de reproduzir um meme de um café lá que tem e tal. E aí eu fiquei me sentindo assim, ai meu Deus, eu vou botar um meme do café, mas eu não sei o quê. Aí apareceu outro, eu tenho me soltado, eu amo memes, mas essa é uma trava que eu tenho, e não é uma trava da ordem do julgar.
para vocês verem como tem camadas, né? Assim, eu não julgo, eu quero poder botar, mas eu boto, eu ainda sinto um desconforto e falo, gente, mas por que esse desconforto? Que besteira! E por que isso? Não, mas eu tô sempre falando de umas coisas tão sérias, né? E da defesa. Mas, cara, é resistência a gente ser mulher também. Eu tava brincando, eu tava elogiando meu cabelo novo ali. Eu falei, gente, isso é autologia aí? E tá tudo bem achar que tá bonito, ou tá tudo bem isso, ou tá tudo bem o rir, tá tudo bem a leveza. Então, eu acho que eu tô nesse meu processo de, né, de me permitir isso, assim, para vocês verem como são camadas. Mas, assim, a Luana de 2021, nossa, já se libertou tanto, eu já danço, já faço, já coloco. Vou colocar nos stories a dança que eu mais tive vergonha de fazer. Eu tô de pijama na dança, gente. Eu Mas também fiz uma dança na pandemia. Não foi na pandemia, eu não posso dar essa desculpa. Ai, meu não Deus. posso. Mas eu fiz. Para quem tava com medo de expor o filho, foi com a filha ainda o negócio. O rolê ainda foi com a filha. Também fiz com meu filho, gente. Meu Deus. Não, minha filha é mais blogueirinha do que eu, Rafa. Socorro. Ela edita uns negócios, ela edita uns shorts do YouTube, uns shorts negócios. Socorro, ela é mais blogueirinha do que eu. Do que eu. Eles nasceram nessa geração. Fique de olho, Ana Cláudia. Se você não puder ir nesse dia, eu não sei se a gente vai ter outra imersão Conectar, mas eu tenho certeza que vão ter aí outros projetos e outras coisas, porque esse braço de conseguir trazer vocês para uma psicologia que seja rentável mesmo, assim, não é uma psicologia exploradora, né? É uma psicologia de justo, de um valor justo para a gente. Eu acho que vai vir outros projetos aí. Depois avalie também. Eu sei que é difícil, mas quem sabe você não consegue mudar aí uns clientes aí só neste sábado que a gente vai fazer. Se tu está atendendo sábado à tarde, mulher. Eu botei sábado à tarde para poder facilitar, porque eu achei que os psicólogos estavam atendendo só sábado de manhã. Botei no sábado à tarde para isso. A imersão vai ser no sábado à tarde, tá, gente? A partir das 14 horas. E tem uma mas coisa tu que é tá importante, atendendo. Que é bom a gente lembrar, né? Porque que é legal e é importante a gente fazer essas capacitações, tanto as suas quanto as da perinatalidade, né? Porque a faculdade também não ensina isso para a gente, né? Não. A faculdade não ensina para a gente como captar paciente, como que a gente não, faz pelo contrário, só coloca coisa na nossa cabeça de que vai ser blogueirinha, ou que é muito difícil a psicologia, ou que é muito difícil tudo. Exatamente. Então, a gente já vai para o mercado com todo o medo. Então, nem perinatal e nem como captar pacientes tem na faculdade. Então, é por isso que também é importante a gente fazer essa capacitação. Isso faz parte do nosso trabalho, gente. Vender faz parte do nosso trabalho. Como é que as pessoas vão acessar? E se vocês estão aí estudando e são preocupadas com a qualidade do que vocês estão fazendo, e é isso que está travando vocês no Instagram, então bora lá, porque tem muita mulher, tem muita gente precisando de atendimento de gente legal e precisa achar vocês. Senão vai ficar achando coach. Pelo amor de Deus. É quase assim, por favor, vamos aprender a se vender para os coaches não terem, para minguar esse povo. Pelo amor de Deus, que a gente olha umas coisas assim. Né, e eles sabem vender muito mais do que a gente, por isso que a gente tem que inverter esse jogo. Exatamente. Vou jogar aqui de novo para vocês o link do curso da Rafa, vou jogar aqui de novo para vocês a Imersão Conectar, vou estar esperando vocês lá na Imersão Conectar, começa às 14, Rafa. Tá lá na página aqui que eu coloquei no site da Imersão, você consegue achar a informação de horário, às 14 horas, vai ser no sábado à tarde. Eu botei no sábado à tarde, gente, para tentar facilitar todo mundo. Porque, na verdade, sábado de manhã eu sei que muita gente atende. Mas não dá para botar domingo, né, gente? Domingo aí complica, porque domingo todo mundo podia ter botado domingo. Depois, quem quiser, assim, domingo, vocês gritam. Né? Mas, vai ter imersão, mas a gente vai, né? Tô assim... Estou pensando, elaborando coisas muito legais, assim, para ajudar vocês e para conseguir acompanhar vocês, né? É bem isso. A Vanessa falando que as faculdades tem que se reinventar, é verdade. A Natália, você tem que fazer... Se você, é porque eu acho que você quer pegar clientes finais, né? Mas você já mandou umas muito boas aqui de frases, podiam virar um post isso aí, gente. Nasce uma psicóloga, nasce uma culpa. As graduações tóxicas, amei. Eu amei. Se você não fizer, quem vai fazer esse post sou eu, porque eu amei esse negócio daí, viu? Tá vendo? Já conectou aqui com o pessoal, tá vendo? É que vai conectar, não pode fazer um negócio desse num perfil para pessoal leigo, que o pessoal vai olhar e vai dizer que graduação é essa que o povo está fazendo? Mas para psicólogo dá para a gente fazer. Tá vendo só como é a identificação das publicações? É isso, gente. É isso. Não precisa de muita coisa.
Não mesmo. Rafa, muito obrigada por ter vindo, assim. Eu amei saber mais da tua, né, da tua história aqui nas redes, assim. E siga crescendo, siga aí chacoalhando o mundo da psicologia perinatal, porque precisa, é uma área, né, as mães são muito invisibilizadas, sou parceira sua aí, tive aí num evento lindo presencial que ela fez do encontro de pesquisas perinatais, fantástico, assim. Ela não podia e faltar. Vamos seguir. Demais, 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 demais. E muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, Lua. Obrigada pelo convite. Eu também te admiro muito enquanto profissional. Gente, Lua é incrível. Eu já conheci a Lua antes de eu ser psicóloga formada. Já ouvia falar dela. Então, como é que eu não vou chamar essa mulher maravilhosa para o meu evento? Mulher, como. Eu achei que tu tinha anos mais de formação do que os 4, 5 anos aí da pandemia. Era para ter, mas as mães, né, como sempre, carregam muita bagagem. E eu tranquei assim. Eu tranquei 1 ano da minha faculdade quando eu... Não quando eu engravidei, né? Vendo? Depois. Eu fiquei, né? Eu fiquei assim com o coração apertado, porque teve uma psicóloga que me escreveu falando, poxa vida, eu tô com um bebê pequeno, se é só ao vivo vai ser difícil. Meu coração ali, mas infelizmente, assim, a imersão não tem jeito. Ela foi pedagogicamente pensada para isso, assim. Tem uma função pedagógica se é ao vivo, sim, mas é uma batalha, né? Eu bem sei que é uma batalha. Né? Ô, Ana Cláudia, fique tranquila. Ana Cláudia também está aqui e numa pegada do outro lado aqui, que está aí cheia de criança em adaptação escolar, tadinha. Imagine, essa fase aí é uma loucura. Mas, ó, cola aqui, cola com a gente, que você passa de ano. Né? Se não for na imersão, a gente acha aí outros espaços que vai, né, vai caminhar nisso aí. Obrigada e parabéns para vocês que estão aqui, gente, também. Obrigada Amei a todos, almoçar com vocês. Pois é, o pessoal aqui firme e forte. O pessoal do Instagram, beijo para vocês. Vai ficar gravada aqui lá no canal do YouTube. Rafa, um beijo enorme. Amei, amei, amei. Amei. Beijo. Vou fechar aqui no Instagram. Vou fechar a nossa live aqui. Vou terminar. Beijo para vocês. Estou esperando vocês na Imersão Conectar. Rafa esperando vocês lá no mini curso também de perinatalidade. E estamos todas juntas e a gente vai crescendo. Segue a Rafa, me segue, tem muito conteúdo legal. Fortaleça também a gente. Fazer que nem minha filha, né? Pega o sininho aqui, se inscreve no canal, pega o sininho, manda para todo mundo essa gravação que você acha que precisa ouvir. Deixa o joinha. Manda isso aqui que vai ficar gravado aqui, tá bom? Beijo para vocês. Vou encerrar essa transmissão aqui. Vou encerrar.